A única coisa vincada que queremos são os nossos direitos. Bem-vindas ao Conversas Desengomadas, um novo podcast do MDM, um espaço onde as ideias não são passadas a ferro. No primeiro episódio, o tema é o pacote laboral que ninguém pediu, o que está em causa para as mulheres trabalhadoras. E é com satisfação que contamos com mulheres lutadoras como a Fátima Messias, da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, Zaida Alves, jurista e autora da página Direitos e Politiquices, e a Tânia Mateus, do Movimento Democrático de Mulheres. 21, o pacote que ninguém pediu. Este não é um pacote laboral, mas um ataque direto às mulheres trabalhadoras e aos trabalhadores. Bem-vindas ao Conversas Desengomadas, o podcast onde as ideias não são passadas a ferro e as vozes das mulheres ganham forma e força. Aqui, o debate é quente, a conversa é intensa e os direitos das mulheres são a nossa chama inextinguível. Preparem-se para ouvir verdades nuas, histórias que ardem e lutas que nunca se calam. Porque quando os direitos das mulheres estão em risco, é imperativo que as mulheres elevem a voz. Este é um podcast que apela à união e luta das mulheres, porque unidas somos invencíveis. O meu nome é Sandra Esteves e modero o episódio de hoje. Sou mulher, mãe, advogada e dirigente do Movimento Democrático de Mulheres. Conosco, para debater este tema, temos 3 mulheres que fazem da luta pelos nossos direitos a sua motivação diária. Está em causa o pacote 21 e a proposta de uma reforma laboral que o governo português se prepara para aprovar e que visa alterar significativamente a legislação do trabalho. Em causa está a alteração de mais de 100 artigos do Código do Trabalho. Este pacote representa um dos maiores retrocessos nos direitos dos trabalhadores dos últimos anos, retrocessos que afetam especialmente as mulheres trabalhadoras e enfraquecem as garantias laborais adquiridas. Sob uma falsa justificação de modernização e dinamização da economia, este pacote laboral lança mão de um conjunto de regras sobre contratação, horários de trabalho, proteção na maternidade e paternidade, direitos sindicais, agravando-os assim e agravando ainda mais a já precária e frágil situação dos trabalhadores e, em especial, das mulheres trabalhadoras. O pacote 21 não só enfraquece a proteção social, como também agrava as desigualdades de género. Começo por ti, Fátima. Qual, na tua opinião, será o impacto concreto que este pacote laboral traz à vida das mulheres trabalhadoras? Podemos falar de um agravamento da precariedade, de horários mais desregulados? Na tua opinião, o que está em causa? Obrigada, Sandra. É tudo isso que está em causa na vida das mulheres, trabalhadoras com filhos, particularmente, e de famílias monoparentais, que a maioria são constituídas por mulheres, e é um ataque que diríamos global, ou seja, é um ataque desde logo à estabilidade do emprego. É um ataque à conciliação do trabalho, da vida familiar e pessoal com o trabalho. É um ataque também uma matéria que é essencial, que tem a ver com os horários de trabalho. Um dos aspectos que nós temos vindo a frisar e que não é o mais colocado muitas vezes no plano público, do pouco que é colocado no plano público pelo governo, que é o autor destas propostas e que nós tudo faremos para que elas não passem, mas um dos aspectos menos colocado tem a ver com o horário flexível. Todas nós já com certeza falámos sobre isso e temos opinião sobre isso. O horário flexível é um instrumento da conciliação no nosso país, para pais e mães com filhos e filhas até aos 12 anos de idade. E um dos aspectos que este governo se propõe alterar é a possibilidade das mães e dos pais, cada um ao mesmo tempo, os dois poderem usufruir da possibilidade de não trabalhar aos fins de semana, feriados e em horários noturnos, exatamente para cuidar das crianças, porque as crianças não podem de forma alguma ficar sozinhas e sem o acompanhamento dos pais, do pai ou da mãe. Portanto, esse é um dos aspectos para nós essenciais, que está mais invisível ainda e que este podcast pode e com certeza vai contribuir também para falarmos sobre isto e outras matérias. Portanto, estes são aspectos que globalmente a passar, agravariam significativamente a vida das mulheres trabalhadoras e colocariam muitas delas, aliás, é um problema que hoje já temos, muitas delas sem possibilidade de deixar nem as suas crianças sozinhas e ficariam entre a espada e a parede.
entre abandonar os filhos e as filhas ou trabalhar. Já sabemos que não os podem abandonar e também não podem deixar de trabalhar. Então, o que é isto que se está aqui a pretender fazer? É uma grande armadilha para as mulheres e para os homens, é claro, não é só para as mulheres. O nosso foco hoje aqui é com certeza o lado feminino, a parte das mulheres, mas isto é um ataque mesmo global para eles, para elas, para as crianças. Portanto, isto é inadmissível. Nada justifica esta situação. E como nós sempre dizemos, há uma solução. Haverá sempre menos pedidos de horários flexíveis, cada vez mais recusados pelas entidades patronais, se houver uma redução para todos e para todas do horário normal de trabalho, do período normal de trabalho, para as 35 horas. Termino só com este exemplo. No tempo da Troika, em que, nomeadamente no setor da saúde, as enfermeiras e os enfermeiros, como sabemos, a maioria são mulheres e jovens, passaram transitoriamente, perderam as 35 horas semanais e passaram a ter que fazer 40 horas semanais. Nesse período de ataque profundo aos direitos, o número de pedidos de horários flexíveis do setor da saúde, em particular das enfermeiras, disparou. Disparou para níveis que nunca tinham acontecido. Porquê? Porque as pessoas ficaram com a vida no inferno. Tinham tudo organizado e, de repente, foi impossível compatibilizar. E quando voltaram a ter as 35 horas, o número de pedidos de horários flexíveis das enfermeiras baixou drasticamente. Da mesma forma que subiu, desceu. Porquê? Porque a organização da nossa vida está intimamente ligada com o número de horas que trabalhamos e isso é indispensável ter em conta numa sociedade que se quer de progresso. O que é que a gente conclui? Que todas as ideias velhas que estão nestas propostas não é para uma sociedade de progresso, mas de retrocesso para todos e todas. Exatamente. Passava então agora também a palavra à Zaida. Zaida, a criação da petição contra o anteprojeto e a subsequente manifestação contra as medidas propostas neste pacote laboral traduz, naturalmente, o teu descontentamento com o mesmo. Podes falar-nos dessas iniciativas, explicando em concreto no que se traduzem estas alterações e que impacto, no vosso entendimento, no teu entendimento, terá no dia a dia das mulheres trabalhadoras? Bom dia, antes de mais, e obrigada pelo convite. Responder a essa questão demoraria aqui bastante tempo, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, atendendo ao pouco tempo que temos. Diria que assim que ouvi falar do anteprojeto e comecei a perceber o que é que ali estava, percebi que aqui a dimensão era brutal e que alguma coisa tinha de ser feita. Avancei de imediato com a petição, precisamente por causa destes temas mais ligados à mulher, da parte da amamentação, da parte do luto estacional e da parte dos horários flexíveis. Depois, ao analisar todo o projeto, percebi que não havia medida nenhuma ali que fosse a favor do trabalhador, que fosse a favor das pessoas, pelo contrário. Não há uma, e eu li-os todo, que seja efetivamente a favor das pessoas, que seja a favor das famílias, da sociedade. Portanto, que tinha de ser levado a outro nível e que tinha de ser feita também a manifestação e levar-se estes casos para a rua, e foi isso que começámos por fazer. Chamando sempre a atenção para estes temas, porque acho que, e como estavam a dizer e muito bem, que estes temas não passam para a sociedade. As pessoas não percebem a dimensão de tudo o que está aqui a ser efetuado. Fala-se muito sobre a questão da amamentação. Na minha opinião, esta a questão da amamentação é a que vai cair certamente e a que o governo vai dizer nós cedemos e, portanto, nós cedemos aqui, nós cedemos ali e vamos passar as outras coisas de fininho. Preocupa-me muito porque acho que uma das coisas que querem passar de fininho é precisamente aquilo que estávamos a falar dos horários flexíveis e que é certamente algo que vai ter um impacto brutalíssimo nas mulheres, na gestão das famílias e, consequentemente, no desemprego, porque eu acho que as mulheres postas entre a espada e a parede e entre o não ter onde pôr os filhos ou não conseguir ir trabalhar vão inevitavelmente muitas ter de acabar por escolher largar os seus empregos para poder ficar com os seus filhos. E isto é de facto gravíssimo. Eu diria que este anteprojeto, é um ataque às mulheres, sim, mas é um ataque às famílias, é um ataque à sociedade e, consequentemente, é um ataque ao futuro do próprio país, porque não há umas sem as outras. E as mulheres, as crianças e este futuro é a base que vai sustentar tudo o resto. Se vamos atacar a base, vamos destruir tudo o resto dali para a frente. Entre as medidas que eu acho absurdas, além destas que falei, não posso deixar de falar também sobre as alterações contratuais. Os contratos que vão só
trazer mais precariedade com as mudanças contratuais que estão na frente, as alterações de contratos de trabalho de termo certo que reduzem, portanto, que passam de 2 para 3 anos, aumentam, os de termo incerto que são prolongar até 5 anos. E já não vou falar aqui, porque este então é escandaloso, o facto dos despedimentos poderem ser feitos sem justa causa, não é? Portanto, não haver aqui os mesmos motivos para os despedimentos de justa causa e as consequências danosas que isto vai trazer. Inclusivamente, se o trabalhador só puser, vai ter de deixar um montante igual àquele que teria direito a receber para levar a situação a tribunal e, portanto, também não há trabalhador nenhum que vá reclamar de um despedimento sem justa causa, porque também não vai ter esse capital necessário para levar esta ação a tribunal. E, portanto, estamos aqui a criar uma precariedade que não tem explicação, a retroceder anos a fio dentro da legislação laboral, e a atacar direitos e a retirar direitos que foram conquistados ao longo dos tempos e com tanta dificuldade. Obrigada, Zaida. Tânia Mateus, como ativista, mulher, trabalhadora e mãe, pedia também uma análise sobre, na tua perspectiva, quais as alterações mais gravosas deste proposto pacote laboral e de que forma é que nós, mulheres, e nomeadamente as organizações que defendem os nossos direitos, podemos combatê-las? Então, antes de mais, obrigada. Eu acho que, enquanto mulher, trabalhadora e mãe, eu acho que este pacote é um ataque brutal à nossa dignidade e à condição da mulher trabalhadora. É um retrocesso nunca visto e que ataca, muito concretamente, a possibilidade de emancipação das mulheres. Se nós olharmos para o trabalho com direitos, com salários dignos, como uma condição essencial para a emancipação e autodeterminação das mulheres, este pacote laboral faz exatamente o oposto, não é? Porque quer normalizar a insegurança, no trabalho, quer transformar o trabalho quase numa corda bamba, não é? Num jogo de equilíbrio onde só o patrão é que tem rede, só o patrão é que tem proteção. E é isto que este pacote laboral faz. E as mulheres trabalhadoras vão ser as primeiras a sentir o peso destas medidas, não é porque elas sejam as únicas visadas, mas são porque também elas são as mais afetadas pelos contratos precários, pela este contínua precariedade das nossas vidas, são afetadas pelos salários ainda mais baixos, pela aplicação de horários que são desumanos e pela impossibilidade concreta de articular a vida familiar e profissional. Este pacote não dificulta só a articulação da vida profissional e familiar, eu acho que a destrói por completo. Porque quando se coloca a mulher a ter que escolher entre amamentar ou manter o emprego, estar presente no crescimento dos filhos, poder ir a uma reunião na escola dos filhos, ter um horário de trabalho razoável que permita compatibilizar com a sua vida familiar e pessoal, e ter um salário digno ao fim do mês, nós estamos a falar de uma profunda injustiça e não estamos a falar de modernização. Eu acho que o caso, vou começar com 2 ou 3 exemplos e começo por um que suscitou uma grande indignação legítima, que não é o mais grave, mas também merece ser referido, que é o caso da amamentação. Nós falamos, o governo quer limitar a dispensa ao máximo 2 anos, porque considera que não é normal amamentar além dos 2 anos, olha para isto olha para a maternidade como se fosse um abuso, a amamentação como se fosse um abuso ou um privilégio que tem que ser controlado e não um direito que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, não é? O problema não é a desigualdade entre os homens e as mulheres. O problema aqui para o governo é que a mulher insiste em ser mãe, em amamentar, em ter tempo para cuidar da família, mas ter direitos também. Mas há aqui outro aspecto que todas já colocaram como gravíssimo, que é o direito aos horários flexíveis, que é um pequeno milagre que as famílias têm, que é o direito a poder ter horários flexíveis quando exercem profissões essenciais ou não essenciais, que obrigam ou não a horários por turnos ou elaboração contínua, porque isso já se tornou uma norma, não é? Como, por exemplo, produzir batatas fritas precisa de uma elaboração contínua, não é? E isso significa que quem tem filhos precisa do direito ao horário flexível para poder conciliar a sua atividade profissional e o acompanhar dos seus filhos. E aquilo que nos é vendido como igualdade de género, não é? E faça assim, igualdade, é na verdade uma engenharia
quer colocar a maternidade quase como um obstáculo e a vida familiar é um problema que tem que ser resolvido porque a empresa precisa de também se imiscuir naquilo que é a organização familiar. Eu aqui gostava de referir um aspecto que é a Constituição da República diz que a maternidade cumpre uma função social e, como tal, deve ser particularmente protegida e apoiada pelo Estado. E este pacote laboral faz exatamente o contrário. Aliás, risca por completo a ideia ou o conceito de função social da maternidade. E depois nós temos uma Ministra do Trabalho que fala em igualdade e que diz que este pacote laboral não ataca os direitos das mulheres, bem pelo contrário, defende os direitos das mulheres, porque considera que as mulheres estão em clara desvantagem no mundo do trabalho, porque têm direitos a mais. Ela não diz direitos a mais, mas têm direitos que são específicos. E isso não as torna apetecíveis como contratação. Vejamos a concepção daquilo que é o papel da maternidade, vejamos a concepção daquilo que é o papel das trabalhadoras, que na prática que se considera que as mulheres têm direitos a mais. Quer dizer, nós levamos 50 anos a conquistar direitos gerais e específicos, tendo em conta particularidades, não é? Porque as mulheres efetivamente ficam grávidas, as mulheres amamentam, os homens ainda não têm essa capacidade. Não quer isso dizer que não haja partilhas de tarefas, mas há especificidades do ponto de vista biológico e afetivo e emocional que importa ter em conta. Mas quero só retomar a ideia que, de facto, nós temos uma ministra que fala sobre igualdade, em que há milhares de mulheres que sabem o que é que isso significa na prática, que é horários ainda mais desregulados, chefes que não contam com trabalhadoras grávidas, prémios que não são atribuídos, prémios por produtividade ou assiduidade, que são as tais discriminações indiretas, que não são atribuídas porque as mulheres têm filhos, são salários que ainda ficam mais baixos, são contratos que não são renovados porque engravidaram, são as mesmas mulheres que sustentam hospitais, escolas, lares, fábricas, supermercados, lojas, e agora ouvem o governo dizer que os seus direitos são negociáveis, que afinal elas têm direitos a mais. Pá, eu terminava só com esta ideia, que é, no fundo, este pacote laboral é um retrocesso à velha máxima de quem manda é o patrão. E as mulheres que se desenrasquem. De facto, não é defender os direitos das mulheres. Este pacote laboral é um programa de maior empobrecimento, de mais cansaço para as mulheres, e que nós não podemos aceitar. E aquilo que é o papel do MDM e de outras organizações e de mulheres como a Zaida e também a Mónica, que não pôde estar presente hoje, contribuem é esclarecer as mulheres, é dar a conhecer o que é que significam estas medidas e procurar transmitir-lhes que não estão sozinhas, que se podem juntar a outras mulheres, porque de facto, quando nos unimos, temos mais força. E acho que este é que é o papel do MDM, é procurar esclarecer, contribuir para a elevação da consciência das mulheres, mas acima de tudo também procurar que, organizando a luta, não é, de forma clara, não levar as mulheres para becos sem saída, mas para soluções alternativas, soluções concretas, darmos nota de que é preciso travar este pacote laboral. É preciso rejeitá-lo por completo. E é um momento em que nós não podemos deixar para depois. Não dá para guardar esta tarefa para mais logo. Este é o momento em que todas nós temos que sentir que, se não fizermos nada, vai ser 1000 vezes pior. Há quem diga que quem luta perde sempre, mas quem não luta perde sempre, mas quem luta por vezes ganha. E aquilo que nós temos de ter consciência é que nós temos que lutar, porque se não fizermos nada vai ser mil vezes pior. E é este o papel do MDM, na nossa opinião. Acrescentar uma coisa, que efetivamente essas declarações da ministra foram engraçadas, para dizer no mínimo, e era importante que se explicasse à ministra uma coisa que eu tenho aqui, que eu tenho referido várias vezes ao longo deste processo e deste caminho, é que igualdade e equidade não é a mesma coisa e que justiça só se faz tratando de forma diferente o que é diferente. Portanto, isto é uma base e que a ministra tem a obrigação de saber, não pode alegar desconhecer e, portanto, deve praticá-la. Ter cuidado, alertando aqui para o CIT, que está já a fazer, dentro dos pedidos de horário flexível que estão a ser feitos, já se vê muitas recusas
em direção a este anteprojeto, a basear-se aqui nestas alterações. E é importante realçar isto, falar disto, porque é muito grave quando temos uma entidade que, a mando de um governo, está a alterar a sua posição nos pareceres que são dados. E em vez de defender o trabalhador, que é esse, no fundo, o papel principal desta entidade, estar aqui cada vez mais contra o trabalhador e a favor das empresas. Só. Obrigada, Zaida. Já agora aproveito a deixa e confirmo exatamente isso, Zaida. Eu, na minha atividade profissional, presto apoio a um gabinete jurídico de sindicatos e nós somos já confrontadas com parceiros do CIT precisamente nesse sentido, o que é gravíssimo. E obrigada, Zaida, Gravíssimo. por esse alerta, porque de facto temos mesmo que estar muito atentas. Passava agora à Fátima. Este pacote de trabalho 21 limita e restringe de forma considerável o direito sindical. Destruir os sindicatos é também uma tentativa de calar a voz das mulheres. Defender a luta das mulheres é garantir o amanhã. Enquanto dirigente sindical, qual, na tua opinião, é o impacto que têm estas alterações na força coletiva? Elas enfraquecem os sindicatos, o direito à greve? Que implicações é que isso pode ter nos direitos das mulheres trabalhadoras? É uma implicação direta na nossa democracia participativa, de uma democracia tal como a construímos no 25 de Abril, porque estes ataques vão diretos também à contratação coletiva, nomeadamente não só mantendo o regime de caducidade que coloca os sindicatos numa posição muito mais fragilizada perante um processo negocial, os ataques à contratação coletiva, a tentativa de alargamento dos chamados serviços mínimos, transformando-os em serviços máximos para impedir ou quase neutralizar os efeitos de uma greve, contrariamente a tudo quanto temos salvaguardado na Constituição da República, e esta ideia que é voltar a levantar obstáculos e a impedir, se possível, em muitos casos seria, a entrada dos sindicatos em locais de trabalho onde não há trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados e sindicalizadas, onde não há do conhecimento do patrão, porque como sabemos em Portugal, qualquer homem ou mulher se pode sindicalizar diretamente, descontar a sua cota diretamente, sem que o faça através do recibo de vencimento. Portanto, há aqui uma ideia global de fragilizar o papel dos sindicatos, o que significa fragilizar a capacidade organizativa dos trabalhadores se demonstrarem as suas posições, as suas reivindicações e defenderem os seus direitos. Portanto, este ataque aos sindicatos é um ataque aos trabalhadores e quando se ataca aos trabalhadores, ataca-se todos os princípios constitucionais e garantias que nós temos na nossa democracia. Nesta democracia de 50 anos, vai fazer para o ano a Constituição os 50 anos e o 25 de Abril estes 51. Portanto, é um ataque coordenado. Curiosamente, quando o governo, através da Ministra do Trabalho, escolheu trazer para a praça pública ainda durante o verão as questões da amamentação, como já falámos, às vezes interrogamos se aquilo terá sido uma inépcia na mensagem, ali um desvio na mensagem ou uma tentativa de desviar as atenções. Nós Essa, podemos ter aqui várias leituras, mas o que é certo é que há uma concepção por parte da Ministra do Trabalho e do seu governo, que tem a ver com uma alteração profunda de valores e princípios. E de sociedade que queremos, esta ideia de desconfiança dos trabalhadores, esta ideia de que as mulheres estão a criar situações que não são verdadeiras, esta ideia que os sindicatos são empecilhos na vida das empresas, é de facto uma postura altamente, diríamos, reacionária, retrógrada, tudo que é bafiento e nos cheira a antigo. Mas essa concepção, esta ministra, está ao serviço dessa agenda. Ela está ao serviço dessa agenda, para além das suas próprias concepções, com certeza, pessoais, profissionais, ideológicas. É uma agenda que está em curso de grande retrocesso num período da vida portuguesa, política portuguesa, de valores de racismo, xenofobia e todos os mais que se levantam. Portanto, nestas fases,
os direitos das mulheres, e em particular das mulheres trabalhadoras, são sempre questionados. E há uma coisa que é certa: quanto mais a ministra fala, mais a gente percebe as intenções. Porque, aliás, já fez mais umas declarações recentes que se vê claramente quais são as suas verdadeiras intenções. Não restam dúvidas. Mesmo que isso não seja, não ocupe as páginas de jornais e não abra os telejornais, mas percebe-se que há ali, da parte desta ministra e de outras, a saúde é outro campo, para não falar de outros. Portanto, há de facto aqui um ataque aos sindicatos, significa um ataque à democracia, significa um ataque ao progresso, como já falámos, e é isso tudo que está aqui em causa. Esta questão da liberdade sindical é essencial. A contratação coletiva é essencial. Não se pode vir falar de diálogo, de concertação, de nada. Não se pode falar nisso se as partes não tiverem o mesmo peso na negociação. Portanto, é isto que está em causa. Portanto, um ataque aos sindicatos é um ataque às mulheres e aos homens trabalhadores. Agora, só aqui um parênteses para a CIT. Como sabem, nós estamos no Conselho, na comissão tripartida da CIT, desde que ela foi criada, desde os anos 70. E a CGTP sempre tem tido aqui um papel muito interventivo para que o sentido, a CIT é uma entidade, como sabemos, é uma comissão tripartida, tem representantes do governo, dos patrões e dos sindicatos. E é muito importante que o sentido que a CIT tem nos seus pareceres defenda não só a legislação que temos, mas também o exercício concreto dos direitos. Neste caso, falamos da maternidade e da paternidade, tal como outros, como as questões do assédio, de outras múltiplas discriminações que existem no mundo do trabalho. E tem havido também da parte da Comissão para a Igualdade e da CGTP uma grande apreensão e uma grande discussão no plano da tripartida sobre os entendimentos em relação não só ao horário flexível, mas a tudo. Portanto, o que notamos, e isso tem no essencial, tem-se vindo a conseguir, a aparecer, já agora dizer-vos que os pedidos, voltando ainda aos horários flexíveis, eles mais do que triplicaram nos últimos anos, por duas questões. Não só pelo conhecimento do direito em si, portanto há maior exercício, mas também pela necessidade imperiosa de contrariar a desregulação dos horários. Não é por acaso que no setor do comércio, que tem estes horários terríveis, durante fins de semana, feriados, etc., existe um grande número de pedidos de horários flexíveis, assim como noutros setores também do nosso país. Portanto, há mais pedidos de horários flexíveis, há cerca de 800, 900 por ano, o que significa quase uma média, quase de 3 pedidos por dia, se contarmos os 365 dias. Portanto, há mesmo um grande volume de pedidos de horário flexível, mas a sua maioria, cerca de 80%, são favoráveis aos trabalhadores e às trabalhadoras mães com crianças até 12 anos. E se são favoráveis, é porque as entidades patronais não conseguem provar efetivamente que existam razões imperiosas de serviço ou impossibilidade de substituir aquele ou aquela trabalhadora naquele ajustamento de horário, porque há quem pense que os horários flexíveis permitem ao pai ou à mãe trabalhar menos horas. Não, trabalham o mesmo número de horas. Equilibram é de outra forma, tendo em conta os horários das creches, etc, etc. E, aliás, a falta de equipamentos sociais de apoio também ocasiona aqui muitos problemas e também aqui o papel do Estado é essencial nesta matéria. Por isso, a maioria dos pedidos são despachados favoravelmente a quem os solicita. A maior parte dos pareceres que não são favoráveis é porque muitas vezes o pedido não é bem feito logo de início, ou faltam informações que impedem que haja uma apreciação. Mas, de qualquer forma, dizer-vos que há outros entendimentos da CIT que não dependem da tripartida, mas da CIT enquanto estrutura. Naquilo que diz respeito à tripartida, e aqui que vos queria deixar esta nota, já há algum tempo que as confederações patronais vêm votando sistematicamente contra, sem qualquer fundamentação, a todos os pedidos de horários flexíveis que o projeto de parecer aponta no sentido desfavorável às empresas.
e serviços. Sempre contra, particularmente esta matéria que agora o Governo pretende alterar em relação ao trabalho por turnos, que as mulheres têm vindo a trabalhar por turnos em número crescente, nomeadamente nos serviços, mas não só, particularmente para esta matéria. Portanto, a proposta do Governo, que a Ministra tem vindo a falar e a colocar em relação aos horários flexíveis, é exatamente a resposta favorável aos patrões. Há muito tempo que eles querem isto, querem acabar com isto. Querem mesmo acabar com isto. E depois levantam aquelas ideias miraculosas das creches de 24 horas. E depois vêm dizer, por exemplo, que numa transportadora, a nossa transportadora nacional, na TAP, a TAP está sempre a questionar os parceiros da CIT, sempre, e não consegue provar. Mas a TAP tem mais pedidos de horários flexíveis da parte dos profissionais que tem, por uma razão que tem a ver também com o facto de há uns anos ter acabado com uma creche para filhos de trabalhadores. Porque quem trabalha neste setor já sabe que os horários são profundamente difíceis, fins de semana, feriados, noites, dias, viagens fora de casa, não é fácil, com certeza, articular. Portanto, não são as creches de 24 horas, generalizadas, ou em pontos, ou junto a hospitais, que resolvem o problema de fundo. O que resolve as nossas vidas é a redução efetiva do período normal de trabalho. É haver horários regulados. Isso é que resolve a nossa vida. Não é colocar crianças em depósitos, não é recusar horários flexíveis. Isto seria um inferno. E se o objetivo fosse tirar as mulheres do mercado, do mundo do trabalho, então também estaríamos muito mal, porque nós precisamos de mais profissionais. E se o objetivo é que haja menos crianças no nosso país, também estamos muito mal, porque nós temos uma baixa natalidade. E depois ligam-se a outras matérias. Portanto, tudo isto é a inversão dos princípios e valores da nossa própria democracia participativa. Tem a ver com os sindicatos, tem a ver com tudo isto, tem a ver com a nossa vida em sociedade. Não vamos permitir, de maneira nenhuma. O que já fizemos foi bom e o que temos para fazer ainda há de ser mais e havemos de conseguir que isto não passe. Ó Sandra, Obrigada, Fátima. Desculpem Ó, a Sandra, minha. Parece que estamos aqui numa linguagem muito sindical, mas isto mexe com a gente. É Porque verdade. há mulheres. Só dar esta nota. Quando se lê um pedido de horário flexível, está ali a vida de uma pessoa. Há vidas que não se podem conciliar mais. Quando existe ele e ela, pai e mãe, que trabalham por turnos, cada um para seu lado, que mal se encontram na vida, que pouco tempo têm para estar junto com as crianças, famílias monoparentais que não têm com quem deixar os filhos, o que é que esta gente pensa? Sandra, deixa-me Tânia, só dizer uma coisa sobre a questão das creches, porque de facto este pacote não atinge só os direitos dos trabalhadores diretamente, atinge indiretamente aquilo que são os direitos das crianças, por exemplo. Porque pensar que a solução é criar esta ideia, como a Fátima disse, ter as creches abertas 24 horas ou mais do que 10 horas por dia, é de facto olhar para a infância e para as crianças e metê-las num depósito que só servem para dormir e não precisam dos pais para crescer. Uma vez mais, estamos a olhar para as pessoas, estamos a olhar para os trabalhadores e estamos a olhar para as crianças, quase como se fossem máquinas, a quem só é preciso cuidar, de alimentar, de mudar a fralda, de pôr a dormir, e não é preciso afeto, relação e vínculo para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Isto tem impactos muito concretos também no desenvolvimento das crianças e na infância. Nós hoje já temos crianças que a infância é passada 12 horas por dia no infantário ou numa creche. Temos miúdos que estão na escola das 8 da manhã, na melhor das hipóteses, às 6 da tarde, recorrentemente sentados numa secretária a produzir atividades quase em caixa, e nós não pensamos nos impactos para as crianças e para os jovens. Olhar para isto e pensar que, de maneira que as famílias possam ter uma disponibilidade total, vamos ter escolas abertas sempre, vamos ter creches abertas durante o dia, a noite, seja o que for preciso, porque assim se resolve o problema das famílias e já não há motivo para ter horário flexível, já não há motivo para querer ter direito de tempo para a família, porque nós suprimos todas as necessidades, estamos a esquecer qual é que é o papel
também o impacto que isto vai ter no desenvolvimento das crianças e no impacto que vai ter no funcionamento de uma sociedade. É de facto olhar para as pessoas como objetos. Somos robôs, nós somos máquinas que só lá estamos para cumprir tarefas e estamos a reproduzir futuros trabalhadores, futuros robôs, que são os nossos filhos. Outra coisa também em relação ao teletrabalho. Só esta nota. O teletrabalho pode dar respostas a um conjunto de necessidades muito específicas, mas eu não deixo de me interrogar até que ponto é que nós também não estamos a trazer o trabalho para dentro de casa e que sinal é que também estamos a dar aos nossos filhos e à nossa família quando a linha entre o trabalho e a família não se separa. Ainda que perceba perfeitamente que há condições concretas e há tarefas e há funções e profissões que são perfeitamente compagináveis com o trabalho em casa. Mas também depende muito das condições em que ele é feito, não é? Que esse até é também outras das dimensões que são atacadas neste pacote. Pronto, mas só queria dar aqui mais uma nota sobre a questão dos direitos das crianças, que também são afetadas com este pacote laboral. Está encadeada com tudo o que acabou de ser dito. Até foi a Fátima que começou por trazer também esta questão do anúncio da ministra e da forma como foi veiculada a questão do direito à amamentação e etc. E tudo isto que acabou de dizer a Tânia, a questão que te colocavas, a ideia é, para uma mãe, mulher trabalhadora, o direito à amamentação é um luxo ou é um direito fundamental? E como vês tu as proclamadas e muito debatidas reduções nos direitos de amamentação e licenças parentais que o governo anunciou e que neste momento já veio e já avançou com a possibilidade de elas serem negociáveis e inclusivamente poderem cair, como é que lês este pré-anunciado recuo? Então, mais uma vez tentando ser o mais sucinta possível, porque isto dava pano para mangas. Ah, Primeiro que tudo, como eu disse, eu sempre achei que esta medida era a medida do show-off, para vir cá para fora toda uma revolução por causa da questão da amamentação. E atenção, que mesmo assim conseguiu meter mulheres contra mulheres, o que eu acho absolutamente extraordinário, que as mulheres, em vez de se apoiarem, ainda tenham ficado umas contra as outras, porque umas usufruem do horário da amamentação e as outras não usufruem, e enfim. Mas acho que realmente esta medida é só para se falar, para haver esta revolta e para passar as outras. Acho efetivamente que esta cai e bem. E bem, porque ela nunca devia ser posta, porque sim, isto é absolutamente fundamental. Limitar-se o direito à amamentação é o maior absurdo que possa existir. Não há um prazo para a amamentação. A amamentação deve ser e deve funcionar enquanto benéfico para a mãe, para o bebê, e é uma questão que também é benéfica para a sociedade, mas já lá vou. Para a mãe, nós sabemos que isto é muitíssimo bom a nível da própria saúde da mulher. O leite materno traz imensos benefícios essenciais, reduz um risco de cancro da mama e do ovário, traz uma melhor recuperação pós-parto, riscos de osteoporose que diminuem, o vínculo emocional com o filho é substancial, a criança ganha anticorpos que reforçam a sua imunidade, nutrientes de qualidade, proteção, seja contra infecções, contra alergias, contra doenças crónicas e até inclusivamente há um melhor desenvolvimento cognitivo e segurança emocional. E isto vem-me buscar ao tema que estávamos a falar precisamente sobre as creches e sobre as quais eu estava a querer falar. Haver creches que fazem 10, 12 horas, 24 horas, o que for, não vai resolver problema nenhum. Nem vai resolver a questão do horário flexível, nem a desculpa para o horário flexível, nem para nada. A creche é um espaço que serve para os pais depositarem os filhos e conseguirem ir para o seu local de trabalho, pondo as crianças num espaço onde vão ficar doentes imensas vezes, e com essas doenças o que é que vem? As mães vão faltar ao trabalho. As mães vão faltar ao trabalho para ficar a tomar conta destas crianças. Portanto, não estamos a melhorar. O aumento de creche, o aumento de horários na creche, não ajuda em nada. Pelo contrário, nós estamos a falar, e ainda há bocado estávamos a falar do Sistema Nacional de Saúde, desculpem que isto agora fica aqui toda muito, se calhar muito confuso, mas a ver se eu consigo transpor isto de uma forma mais clara. Estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde e do desinvestimento que é no Sistema Nacional de Saúde, das dificuldades que me estão a falar no Sistema Nacional de Saúde, e ainda ontem, esta noite passada, que morreu mais uma mãe, grávida de 38 semanas, que foi às urgências, que mandaram para casa e ela voltou numa paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer. Nós estamos aqui a falar que, desculpem que eu vou ter de cortar aqui o meu
o meu, o meu break aqui, porque isto é muito, isto transtorna-me, isto mexe mesmo comigo. Este também acabou por falecer. Um, o nosso Sistema Nacional de Saúde beneficiaria imenso se o nosso governo também permitisse às mulheres estar com os bebés durante amamentá-los e apoiar e criar condições de amamentação, as licenças até aos 6 meses, para que as mães possam efetivamente cumprir com a amamentação, no mínimo até aos 6 meses, que ela fosse efetivamente feita até aos 2 anos, porque quanto mais tempo esta amamentação durar, mais benefícios traz então para a mulher e traz então para os bebés, aumentaria substancialmente a qualidade de vida e as condições de ambos, diminuiria as despesas no Serviço Nacional de Saúde, porque são as mães que faltam aos trabalhos, são as mães que vão levar as crianças aos hospitais, são estes bebés que ficam doentes, que não têm um sistema de imunidade, que não têm o sistema de proteção ativo, não têm uma imunidade fortalecida, porque lhes faltam estas bases todas, e portanto apoiando as mulheres, apoiando os bebés, criando condições para a amamentação, estamos também a combater este problema no Sistema Nacional de Saúde, a diminuir a quantidade de vezes que estas mães e que estes bebés teriam de recorrer aos serviços de urgência, que teriam de recorrer aos serviços pediátricos e, portanto, gostaríamos aqui a fazer melhorias a vários níveis e, consequentemente, a fazer uma melhoria na sociedade que ficaria muito mais liberta destes problemas financeiros dentro do Sistema Nacional de Saúde. Na minha opinião, e falando ainda daquilo que a Fátima estava a falar há pouco, só para fazer aqui um fecho neste ciclo que é o meu raciocínio é que efetivamente existe aqui um plano muito superior, que vai efetivamente contra todos os valores que nós temos hoje em dia. Porque este governo quer alterar os valores, quer alterar a forma de como nós lidamos em sociedade e voltar a tempos antigos, sim, e não tenho a menor dúvida disso. E vejamos, temos o projeto, este ano projeto de trabalho 21, que vem então fazer estes ataques que nós acabamos de falar. Temos o desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, que qualquer dia, o objetivo, como nós sabemos todos, é que ele termine e que seja dada a saúde aos privados, que seja vendida aos privados e que seja aqui a lei do mais forte. Temos, portanto, um combate gigante à natalidade, que isto não estamos aqui a promover a natalidade de forma alguma, pelo contrário, o que se pretende é que as mulheres cada vez mais deixem de ter filhos porque não nos estão a dar condições nenhumas para tal. Estamos a assistir a um combate à imigração também, onde os imigrantes que vêm para cá trabalhar são convidados a ir embora, não é? Portanto, temos aqui também todo um combate da imigração. E aquilo que eu fico a pensar, e daqui o meu fecho de raciocínio, onde é que isto vai parar? Na minha opinião, a próxima invenção vai ser o término da segurança social. Porquê? Porque se não há natalidade, porque se não há imigração, não há ninguém a trabalhar, a ter capacidade de trabalho, a ter condições dignas, também não temos ninguém a sustentar a segurança social cai por si e com ela o fim do Estado de Direito. Para mim é este o objetivo deste governo, o fim do Estado de Direito, o fim do Estado Social que nós temos. Obrigada, Zaida. Tânia e Fátima, tendo em conta todo este enquadramento que aqui já discutimos, na vossa opinião, quais são as consequências sociais, económicas e políticas da flexibilização do mercado de trabalho? E questionava se essa flexibilização está a ser levada a cabo à custa dos direitos das mulheres, na vossa opinião. As consequências já a Zaida antecipou. De facto, isto é limite, é de facto um ataque ao regime democrático, porque é um ataque à legislação do trabalho, e o trabalho é central na sociedade, seja ele qual for e de que forma, é central, e é um ataque aos serviços públicos. É um ataque aos serviços públicos, ao Serviço Nacional de Saúde, à habitação, ao direito à habitação, à educação. Também não teremos tempo para falar. A educação está ligado com tudo isto. O papel da escola hoje na nossa sociedade, que faltam profissionais, que os alunos estão a reduzir no ensino superior, à educação, à segurança social. E já se começa a ouvir falar do fundo de pensões o bastante para saber que está na agenda política. Eles estão a mostrar as páginas da agenda política passo a passo e é um ataque ao nosso regime democrático. É isso que está aqui. Claramente é uma onda de retrocesso social de grande alcance negativo.
Por isso, tudo isto que estamos a falar aqui neste podcast em relação às mulheres e aos direitos das mulheres trabalhadoras e a todas as mulheres e homens, aos pais, às crianças, às mães, tudo isto é uma das pontas deste imenso novelo e é muito importante que a gente o veja no todo, porque percebe melhor o que está em causa. E quando percebermos, não só nós que estamos aqui as quatro, mas quem ouvir, quem participar na vida do dia a dia, quanto mais perceber, mais razões tem para fazer uma coisa que nos falta muito no nosso país: participar ativamente na rua e em todo o lado. Nós precisamos, nós somos tantos e tantas, nós temos tanta voz, se a usarmos, que é isso que nós precisamos de fazer. É um apelo profundo à mobilização geral para que as pessoas participem de todas as formas, na rua particularmente, nas redes sociais, no que escrevem, no que dizem, no que fazem. Temos mesmo de participar. Eu só não faço já aqui o apelo àquilo que a Sandra referiu, à iniciativa que está aí, no caso da CGTP, porque o MDM também tem iniciativas e todos os grupos de cidadãs e cidadãos organizados em torno de objetivos mais que justos, todos contam. Todos contam. E por isso nós temos mesmo é que participar. É sair de casa e mostrar que existimos, porque nós somos os objetos a que se destinam estas políticas, não é mais ninguém, é nós. Por isso nós temos de dizer que não aceitamos nada disto. Não aceitamos nada disto porque as pessoas, eu falo do governo, patrões, etc., homens e mulheres que têm uma posição de privilégio e de poder na sociedade, agarraram o poder para o usar contra a maioria da população. E já agora a maioria da população, um grande número, são mulheres. Já agora, já agora também em relação à CGTP, a maioria dos sócios dos sindicatos são mulheres. A maioria das delegadas sindicais são mulheres. As mulheres continuam a ter um papel muito importante nesta luta para defender e para transformar esta realidade. E vamos lá chegar. Porque isto não pode passar assim. E as nossas vozes têm que ser suficientemente fortes, as nossas razões fundamentadas, e a justiça há de prevalecer perante esta loucura em que querem tornar o inferno das nossas vidas, na vida e no trabalho. Pronto, fico Tânia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou se passo já para a mobilização da ação. Queria só acrescentar 2 ou 3 ideias. Uma que é, eu acho que os governos da direita, da AD e do PSD foram responsáveis por gravíssimos retrocessos. Mas sempre utilizando, mascarando esses retrocessos com discursos de igualdade. E recordo que em 93 o governo do Cavaco Silva, sob o pretexto de promover a igualdade entre mulheres e homens, decidiu que as mulheres deviam reformar aos 65 como os homens e não aos 62, que era a idade da reforma que tinham à data. E o argumento que foi utilizado na época foi exatamente: era preciso garantir a igualdade entre mulheres e homens. Não era justo as mulheres poderem se reformar mais cedo e os homens terem que se reformar mais tarde. Ou seja, para aquele governo do PSD, do Cavaco Silva, não passou pela cabeça que calibrar fosse baixar a idade da reforma dos homens para os 62. Ou seja, o que se considerou justo era: vamos, em vez de baixarmos a idade da reforma e ficarem todos a poderem se reformar mais cedo, porque é justo, porque até é necessário, considerou-se que prolongar anos de trabalho, aumentar a exploração das mulheres, tudo isto com uma máscara de igualdade. Ou seja, a ideia é sempre calibrar por baixo, vamos sempre nivelar por baixo e não por cima. A mesma dicotomia entre os direitos do setor público e os direitos no setor privado. É sempre por baixo, não é por cima. O mesmo que o discurso da licença de maternidade e paternidade. É sempre por baixo e nunca por cima. E esquecer que isto na prática aumentou a vulnerabilidade das mulheres e criou um problema que era: as mulheres tinham medo de ser mães porque isso constituiria um problema concreto. Eu acho que nós não podemos aceitar este retrocesso, mas gostava de facto centrar em 2 ou 3 aspectos que eu acho que este pacote tem, que acho que são fundamentais. Um é, de facto, o pacote laboral,
os ataques aos horários flexíveis, mas também ao banco de horas individual, ou seja, obrigar a trabalhar mais horas à borla, dizendo que não vos pagamos, mas damos-vos dias de férias, e dizendo que vamos negociar isto, como se houvesse uma negociação entre a empresa e entre o trabalhador no plano individual, sozinhos, não é? Depois é também a destruição da contratação coletiva e no que é o coração dos direitos em matéria de articulação da vida pessoal e profissional das mulheres. E ainda há um outro aspecto que eu acho também importante, que é o enfraquecimento do poder da fiscalização e do poder da autoridade para as condições de trabalho. Ou seja, procura-se facilitar ainda mais despedir, facilitar ainda mais a impunidade em relação aos despedimentos ilícitos, com considerações absolutamente inaceitáveis. Eu acho que, no fim, esta é uma parte de um ataque, como todas já disseram, que está acompanhada um ataque não é de hoje, não é? Aliás, dei-vos o exemplo de 93, e o mesmo em relação ao Serviço Nacional de Saúde. O desinvestimento não é de hoje, e os objetivos de tornar o Serviço Nacional de Saúde mínimo e apenas quase numa perspectiva existencialista ou apenas só para o desgraçado do desgraçado, porque todos os outros irão para o setor privado. A mesma opção em relação à educação, à escola pública, que é quem pode pagar uma escola privada tem alternativa e nós vamos investir o mínimo dos mínimos na escola pública porque é só para as famílias mais vulneráveis, é terem os restos daquilo que é o Estado, é destruir por completo as funções sociais e os serviços públicos e a proteção social. Aliás, a segurança social e a proteção social já foi alvo de ataques absolutamente incríveis e que passaram despercebidos, quer pelo governo do PSD, quer pelo governo do PS. Eu lembro o livro branco da segurança social, o fator de sustentabilidade da reforma e o que é que isso significa para as trabalhadoras. Nós hoje, para uma criança para ter o abono de família, que é um direito seu, não é um direito dos pais, tem que haver apresentação de condição de recurso dos pais. Uma pensão social tem que ter um acesso ao complemento solidário do idoso. Para ter acesso, o idoso tem que apresentar os seus rendimentos, mas também dos seus filhos, mesmo vivendo a 200 km de distância dos pais. Quer dizer, é toda uma concepção de mínimo de Estado. E quem tem dinheiro consegue-se safar e consegue-se resolver, quem não tem fica deixado ao Deus dará. Eu acho que de facto terminava quase com esta ironia de que fala-se muito sobre igualdade, sobre nivelar, mas como é que esperam que a gente continue a fazer tudo? Não esperam que as mulheres continuem a trabalhar, sem direitos, sem um salário digno, a cuidar dos filhos, porque não há respostas sociais de apoio à infância da rede pública, a criar, e ainda assim vamos trabalhar com um sorriso nos lábios e estar totalmente disponíveis para depois na reunião de segunda-feira, para planear todo o trabalho, e totalmente disponível. Eu acho que aqui a verdadeira conciliação devia ser olhar mais para a realidade concreta da vida das mulheres e das famílias e menos para a folha de lucros das empresas. Olhar menos para o Excel e mais para a vida das pessoas. Porque de facto não pode haver igualdade onde há medo de ser mãe, onde o dia de trabalho nunca acaba, onde a dignidade não cabe sequer num contrato de trabalho e os salários que nós ganhamos nem sequer chegam para pagar aquela renda média de casa que nós pagamos. E de facto nós temos que procurar sensibilizar e mobilizar as mulheres para intervir e lutar por melhores condições de vida. Porque aquilo que está em cima da mesa é mais precariedade, é mais salários baixos, é mais vidas instáveis. E se nós não temos um salário digno, não temos estabilidade, não há de facto igualdade. E pegava até nas palavras da Fátima e acho que é muito importante, depois de tudo aquilo que aqui foi dito e discutido, depois de termos concluído que o que resulta evidente deste pacote 21 que se pretende implementar é um ataque inacreditável, por exemplo, aos horários flexíveis, à contratação coletiva, aos direitos sindicais,
depois de já ter aqui sido denunciado a utilização de uma linguagem técnica e tecnocrática para esconder e encapotar os verdadeiros impactos que estas reformas trazem para a vida das mulheres trabalhadoras e de todos os trabalhadores, depois de tudo isto e depois de ter sido já aqui dito por cada uma de vós que uma das maiores formas e de melhor forma de combater esta redução de direitos inacreditável que nos está a ser imposta é de facto a mobilização, a união e o combate que se pode dar à implementação destas políticas. Como se sabe e como é público, a CGTP convocou para o dia 8 de novembro uma marcha, convocando-nos para um dia de luta contra este pacote laboral que se pretende implementar. E eu se calhar passava a palavra à Fátima, porque melhor do que ninguém poderá dizer-nos porque é importante cada uma de nós e cada um de vós que está a ouvir este podcast estar presente e marcar presença nesta e em qualquer outra mobilização pública, ir para a rua e lutar e expressar aquilo que é o descontentamento e a inaceitabilidade destas propostas. Fátima. É verdade. Esta é mais uma e vai ser muito grande. E vamos lá estar todas. Exatamente. Todas, vamos lá estar e todos e apelamos a que venham mesmo neste sábado, dia 8, a partir das 14h30. Já sabem, é uma manifestação nacional, depois daquelas iniciativas do dia 13 de setembro em 7 localidades, e a Zaida esteve no cerne dessa organização e tivemos também todas presentes. No dia 13, as manifestações em Lisboa e do Porto, neste caso da CGTP, no dia 20, uma semana depois, nós voltámos de férias imediatamente com uma agenda que não vamos largar mais. E agora, o dia 8 de novembro, será uma marcha nacional de todo o país, trabalhadores e trabalhadoras do setor da administração pública juntam-se na zona das Amoreiras e descem depois em direção ao Marquês de Pombal, e os do setor privado no Saldanha, à mesma hora, descem até ao Marquês de Pombal e desfilamos todos e todas até aos restauradores para passar esta mensagem fortíssima. Temos sinais e já confirmações de todo o país que vai ser uma gigantesca manifestação, porque esta informação toda que começou a acontecer em agosto, em setembro, durante o mês de outubro, que termina hoje, portanto, tudo isto que foi sendo o alargar da informação por todos os meios que nós temos, e que nem sempre chegam, mas que nós utilizamos e potenciamos ao máximo, todo este alargar de informação também vai trazer não só dirigentes e delegados sindicais, mas acima de tudo muitas pessoas do mundo do trabalho, que há muitas não sindicalizadas, mas que vão estar presentes. Portanto, o apelo é que venham no sábado. É só aquele pedaço de tarde, mas é um pedaço de tarde das nossas vidas que vale para o nosso futuro inteiro, e é agora no dia 8 e há de ser mais adiante em todas as iniciativas, mas este dia 8 está toda a gente convocada, todos e todas fazemos falta, todas as pessoas. Tudo. Não há ninguém que não tenha, quem trabalhe, ou quem esteja desempregado, ou quem já trabalhou, ou quem queira trabalhar e não encontra emprego, todos e todas temos razões para sair à rua, e o mote é este, é para derrotar este pacote laboral. Este pacote laboral é para cair. Não há nada ali, como disse a Zaida e como a Tânia foi dizendo também nas suas intervenções, não há ali nada que preste, não há ali nada bom para a nossa vida, e é da nossa vida que a gente está a tratar, do nosso futuro individual e coletivo. E para ser coletivo temos de estar todos e todas. Depois disto, creio que dúvidas não existem de que a presença de todos e todas, e em especial das mulheres, na marcha da CGTP dia 8, em Lisboa e em todo o país, em todos os locais para onde está convocada, é essencial e imprescindível. Está na nossa mão fazer a diferença, a tua presença faz a diferença. Direitos não se negociam, conquistam-se, e nós, mulheres trabalhadoras, vamos conquistar o futuro que merecemos. Este podcast já está muito, muito para além daquilo que seriam os 45 minutos, previsivelmente, que ele teria. Em todo o caso, eu gostaria apenas, e para terminar, de dar a palavra a cada uma de vós para umas últimas considerações finais sobre aquilo que entendem ser relevante para fechar este podcast. Começávamos pela Fátima?
para além de tudo o que já foi dito e do muito que haveria para dizer, acho que temos um grande desafio, que é mesmo não olhar para o lado e participar na vida e nas lutas todas que temos pela frente. Acho que este grande desafio da participação, mobilizar para participar, é essencial. Um povo que dorme, tudo lhes passa ao lado. E nós, num tempo em que temos cada vez mais meios de comunicação e muita informação que não é verdadeira, também é certo, mas que temos tanta comunicação e tantos meios entre nós, este espaço é exemplo disso. Há uma coisa que temos que juntar, é participar, não ficar acantonados, não isolados, não podemos ficar exaustas nem cansadas, não podemos pensar que não vale a pena. Vale sempre a pena. Tânia, Então, eu acho que é inequívoco que as mulheres lutam todos os dias, não é? As mulheres lutam até para pôr comida na mesa. E, portanto, eu acho que aqui o desafio que nós temos pela frente até ao dia 8 e até todos os outros dias é... A luta não começa no dia 8, não é? Mas é preciso pegar nesta luta diária das mulheres todos os dias e explicar e mobilizar para que levem essa luta diária para a rua, de forma organizada. E o dia 8 é um exemplo. Não é o único momento de luta, não é o princípio nem o fim da luta, da luta que tem que ser desenvolvida contra o pacote laboral. Mas é um momento em que nós demonstramos uma força coletiva, porque é só esta força coletiva que pode travar este pacote laboral. Se nós nada fizermos, vai ser 1000 vezes pior. E termino com 2 ou 3 notas, porque de facto, quando as mulheres se levantam, o país inteiro move-se. E se as mulheres sentirem que, porque elas estão em todas as lutas, não há manifestação nenhuma, não há protesto nenhum à porta de uma escola, seja onde for, que não esteja carregado de rostos de mulheres presentes. Portanto, é só sentir que é útil. E é um pouco como se dissemos, se nós não fizermos nada, vai ser 1000 vezes pior. Porque não é só contra o pacote do trabalho, é pelo direito a uma vida digna. E é essa a razão pela qual nós não podemos ficar em casa, até porque os direitos das mulheres não se negociam, defendem-se e têm que ser conquistados aqueles que ainda precisam de ser melhorados e, portanto, não temos outra alternativa senão estar no dia 8. O MDM estará presente e apela também a todas as mulheres que estejam presentes no dia 8. Saida? Eu, por fim, resta-me agradecer e dizer que é super importante estes espaços em que a informação passa de cá para fora de uma forma que claramente não passa na comunicação social. Eu acho sempre e defendo sempre que se nós conseguirmos chegar às pessoas e demonstrar às pessoas o que é que efetivamente está em cima da mesa e lhes explicarmos o que se passa e o que se podem perder e o que vão perder se isto avançar, conseguimos cada vez mais mobilização, conseguimos cada vez mais pessoas informadas. São precisas pessoas informadas, são precisas pessoas conscientes, é preciso combater-se o silêncio da comunicação social, o silêncio dos governos, o silêncio de quem deve fazer passar a informação clara às pessoas. E se não é passada de uma maneira, tem de ser passada por outra. E cabe-nos a nós todos passar ao máximo a informação, o conhecimento e divulgar todas as formas possíveis de lutas, de combate, que são necessárias para juntos derrotarmos estas ofensas aos nossos direitos. E por isso estes espaços são extremamente necessários e o conhecimento é cada vez mais necessário e tem de ser levado mais a sério. Por fim, dizer que lá estaremos no dia 8, lá estaremos em todas as lutas, faça sol, faça chuva, é importante ir para a rua, é importante lutarmos pelo futuro das mulheres, da sociedade, dos nossos bebés, do nosso país. E é isso que está em jogo, é do futuro de todos nós, porque isto afeta-nos a todos. E portanto, é irmos para a rua, dia 8, todos os dias. Obrigada. Bem, para terminar e para fechar este podcast, agradeço à Fátima, à Zaida e à Tânia por este excelente desengomar de ideias e encontramos-nos seguramente no dia 8 na marcha da CGTPI. O Conversa Desengomadas por hoje fica por aqui. Se gostaste, partilha muito este episódio nas redes sociais. Se não gostaste, partilha na mesma, ajuda-nos a divulgar e a viralizar a verdade sobre este anteprojeto de trabalho 21, o pacote que ninguém pediu.
A ti convidamos-te a desengomar connosco este trabalho 21. Juntas transformamos retrocessos em mudança, avanço e direitos. Unidas e em luta somos mesmo invencíveis. Até breve, fiquem atentas ao próximo Conversas Desengomadas. Junta-te à conversa, ouve, partilha e desengoma connosco, porque o ferro que usamos é o da luta.